Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lomão e você está no canal Mais Gel. No vídeo de hoje vamos colocar mais um corte das nossas lives que rolaram aqui no nosso canal. Isso mesmo, e o assunto dessa live é... Liberdade de expressão. Hoje nós vamos discutir o que é liberdade de expressão, como ela pode ser aplicada e por que tamanha polêmica em torno desse assunto. Primeiro a gente tem que entender o que é isso, o que é essa liberdade de expressão. Então, nessa primeira parte, a gente vai definir liberdade de expressão. Nós temos a liberdade de expressão, ele é um direito garantido pós-Segunda Guerra Mundial. Desde os anos 60, ela está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de expressão não é ruim, não, viu, gente? Eu vejo muito postagem falando que essa liberdade de expressão é ruim, mas isso é típico de países desenvolvidos, de democracia avançada, né? Então, nós temos aí que a liberdade de expressão é um direito fundamental do homem, é um direito da humanidade. É o direito de qualquer um se manifestar livremente, opiniões, ideias, pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou outros membros da sociedade. Liberdade de expressão é um conceito fundamental nas democracias mais modernas, nas quais a censura não tem um respaldo moral. Nós temos que, os lugares onde a democracia é atrasada, a liberdade de expressão ela é questionada. Nesses lugares onde a democracia é atrasada, a liberdade de expressão ela fica cerceada, né? Não combina ditadura com liberdade de expressão. Nós vimos aqui no Brasil um processo histórico recente que fala muito sobre isso aí, e essa liberdade de expressão no Brasil sempre foi proibida ao longo da história. No período imperial, no período colonial, principalmente no período imperial, na Velha República, na Nova República, na Era Vargas, com o golpe militar de 64, e depois da redemocratização, ou seja, na Constituição de 1988, que a gente vai ter uma maior firmeza nessa liberdade de expressão no Brasil, que ainda é frágil. Você vê a todo momento denúncias por parte da mídia de violência contra jornalistas. O Brasil é o país que mais agride jornalistas no mundo por causa dessa liberdade de expressão. E liberdade de expressão não é concordar com aquilo que você acredita, né? Então, pense bem por esse assunto. Liberdade de expressão não é ruim. Não é ruim, é um direito fundamental do ser humano, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos dos anos 60, criada pela ONU, e todos os países que estão filiados à ONU, que estão inseridos na ONU, a primeira coisa que eles se comprometem é respeitar direitos humanos. Nesse contexto, a liberdade de expressão ela é um direito humano. Ela é protegida pela democracia e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pelas instituições de vários países democráticos. A democracia não é um sistema pleno, nunca foi. Nunca tivemos uma plenitude da democracia, mas ela atualmente ela tem as suas falhas, ela sempre teve. E qual modelo de governo, qual modelo de instituição que não tem as suas falhas, né? Mas se a gente for levantar, os pontos positivos superam muito os pontos negativos. Liberdade de expressão não combina com ditaduras. Ditaduras do mundo capitalista, ditaduras do mundo socialista sempre tentaram cercear a liberdade de expressão.
Ó, segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência de opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ideia não tem fronteira. Quem tem fronteira é país. E país é a estrutura política das nações. Então, ideias não têm fronteiras. Então, todo indivíduo tem direito nessa liberdade de expressão. É lógico que tem hora que eu tenho vontade de dar porrada em algumas liberdades de expressão, mas eu tenho vontade de dar porrada naquela liberdade de expressão que não é embasada por um contexto histórico. Eu não posso considerar liberdade de expressão o cara que afirma que a Terra é plana. Essa liberdade de expressão, ela varia de acordo com o momento histórico, ela varia de acordo com o momento da sociedade. Essa liberdade de expressão, a ideia da nossa sociedade, a ideia da nossa democracia, você sabe que surgiu, a nossa democracia, ela surgiu lá entre os gregos, né? Então a ideia de democracia vem de gregos. E para cada momento histórico, a gente tem uma democracia diferente, né? Por isso eu não posso comparar a democracia brasileira com a democracia de alguns países europeus, com a democracia americana, sem fazer uma contextualização. Os gregos foram os primeiros, os pioneiros a lançar essa semente de liberdade de expressão, né? Então, isso parte da ideia de democracia, que foi defendida por filósofos, como, por exemplo, Aristóteles. Nesse contexto, nós temos aí uma democracia ateniense, uma democracia grega, que também não era um ponto de vista de uma democracia como a gente pensa hoje, mas para o mundo antigo era extremamente avançado. Lembrando que na democracia grega, estrangeiros não opinavam, mulheres não opinavam, não tinham direito a nada. Mulheres, tem até a música de Chico Buarque que faz uma alusão à Grécia, ao machismo atual. Mulheres de Atenas, não sei se vocês já ouviram, lembrem-se daquelas mulheres de Atenas, que tinham a função apenas de procriar. Grécia tinha escravo, estrangeiro, mulheres não optavam dentro da democracia. Já no Brasil, essa liberdade de expressão, ela passa por diferentes processos históricos. No Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822, não existia liberdade de expressão. Ninguém podia emitir opinião contra a coroa portuguesa. Então, num processo histórico, nós vamos ter a maior parte do Brasil, da história do Brasil, sem essa situação de liberdade de expressão. A liberdade de expressão começa a surgir na Constituição de 1824, quando tem a independência e vem a primeira Constituição outorgada. Mas, mesmo assim, com a imposição de 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário, ainda havia um poder moderador, que acabava resumindo as atividades. Todos esses 3 poderes estavam subordinados a esse poder moderador. Então, a liberdade de expressão, ela começa a ser também estar presente na Constituição, mas com uma constante vigilância, um constante policiamento. No Estado, depois vem a Velha República, coronelismo, a gente já sabe isso, crise de 29, a Nova República, a Era Vargas, 1937, o Estado Novo. Aí a gente vê o cerceamento da liberdade de expressão no Brasil. O Brasil passa por uma experiência do fascismo de Mussolini. Vargas e Mussolini
Se tivesse o WhatsApp naquela época, eles trocariam nudes, com certeza. Vargas era fanzaço de Benito Mussolini. Então, nessa contextualização aí, a liberdade de expressão no Brasil foi completamente cassada. Com a queda de Vargas, ele caiu, depois ele subiu novamente nos anos 50, né? Nós vamos ali ao final da Segunda Guerra, a Constituição de 1946. Depois dos anos 50, Vargas sobe de novo, só que agora eleito pelo poder, eleito pelo povo. Então, Vargas sobe de 50, governa 52 e governa até 54, quando ele suicida. Vem o suicídio de Vargas em 54. Nesse contexto aí, a gente já tem lei que visam garantir com uma certa limitação a liberdade de expressão na era Vargas também no Brasil, tanto na primeira quanto no segundo período. Depois desse período, a gente tem aqui, no Brasil também, o governo militar. 1964 vem o golpe militar e é construída uma outra Constituição, a Constituição de 67, que foi promulgada pelos governos militares. Nesta Constituição de 67, a liberdade de repressão, a liberdade de expressão, quer dizer, ela foi restringida. Foi restringida à livre manifestação e até que em 1969 nós temos o grande AI-5, o Ato Institucional número 5, que vai cercear por completo a liberdade de expressão no Brasil. Tem um filme que está na Netflix, e eu recomendo muito, que levou 2 anos no Brasil a ser liberado, olha aí, em pleno século XXI, cerceando liberdade de expressão, né? Que é o filme Marighella. Seu Jorge é o ator principal, né? Então, tá na Netflix, Marighella, você pode assistir para você entender um pouco do processo histórico do Brasil, um pouco do que é o cerceamento da liberdade de expressão. Então, nós vamos ter, durante todo esse período no Brasil, e olha que o Brasil já tinha assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil já era um membro efetivo da ONU. E aí o Brasil se comprometeu a respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com a implantação da ditadura, a liberdade de expressão foi totalmente cerceada no Brasil. Como a liberdade de expressão, ela deve ser cultivada, senão a gente chega num processo desse de ditadura. Todas as ditaduras cerceiam liberdade de expressão e caem por liberdade de expressão. Tá? Então, esse é um poderoso instrumento do povo para colocar no seu dia a dia, como avanço de informações, avanço de ideias, unificação do povo contra abusos por parte de quem quer que seja, classe dominante, Estado, instituições, né? Então, ela é importantíssima. A liberdade de expressão é um direito fundamental, é intransferível, é inerente a todas as pessoas e um requisito à existência de uma sociedade democrática. Né? Então, olha aí, a liberdade de expressão é um direito fundamental, consagrado pela Constituição de 88. Mas lembra que eu falei? É vedado o anonimato. Ela é um direito do indivíduo, mas ela também é uma responsabilidade do indivíduo. Nesse contexto, nós temos uma liberdade de expressão no Brasil, garantido pela lei, com responsabilidade. Você é livre para divulgar seu pensamento, sendo responsável pelas consequências previstas por lei sobre eles. Com o monarca não foi censura, porque já está previsto em lei. Você pode falar do nazismo se quiser, mas você vai ser punido por lei, de acordo com
a lei. Você pode chegar no meio de comunicação e defender o nazismo. Você pode chegar no meio de comunicação e defender a escravidão. Você pode chegar no meio de comunicação e falar que você não gosta de preto, que a sociedade tem que ser racista. Poder? Posso. Mas eu estou ciente que eu vou responder na justiça pelos crimes que eu cometi. Muito obrigado por ter assistido esse corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu vou deixar aqui o Pix para que você possa fazer uma ajuda para a gente, para mim e para o professor Rocha. Beleza? Muito obrigado e até mais, Gel.